Oi, gente. Bom, agora esse vídeo nós vamos falar sobre funções executivas ou funções executivas. Eu teria um montão de coisa para falar para vocês, mas eu vou tentar sintetizar e tentar colocar para vocês aí as coisas mais importantes. Depois vocês pesquisem, busquem aí, né, nas leituras, os materiais que também vou tentar postar aí para vocês, para dar uma enriquecida nesse conhecimento. Bom, onde é que está localizada esse tal dessas funções executivas ou funções executivas? Onde que a gente usa isso? Bom, as funções executivas, elas estão linkadas ali à memória de trabalho, tá? São mais um dos componentes das memórias. Por quê? Porque a função executiva é aquela habilidade ou aquela função que ela vai ser requerida toda vez que a gente precisar usar alguma ferramenta adaptativa. Para quê? Para me organizar, para eu me planejar, para eu usar uma determinada estratégia, para eu observar de que modo eu posso realizar tais coisas com eficácia, né? Como que eu consigo sair de uma situação, problema, trabalhar algumas áreas na minha vida, por exemplo, habilidade de liderança, de tomada de decisão. Então, por que isso está ligado à memória? Porque tudo aquilo que eu aprendi ao longo da vida, então veja bem, funções executivas está ligado muito com a nossa história de vida e com os estímulos que a gente recebeu dos nossos pais. Ah, não recebi muitos estímulos, estou ferrado? Não. Agora, você enquanto adulto, quais são os estímulos que você se expõe e você enquanto profissional, que estímulo que eu posso propor para aquela pessoa que está submetida ali a mim, na sala de aula, na instituição onde você atua, seja ela numa organização com assistência social como eu e os colegas aí, ou numa empresa que você trabalha, né, com os funcionários. Então, quais habilidades que ele vai precisar ter para desempenhar bem aquela atividade? É a aprendizagem que ele precisa? É a habilidade de conviver? É a habilidade de superar algum problema? Funções executivas é a área que a gente vai utilizar para resolver as coisas nas nossas vidas. Gente, as funções executivas têm sido o boom nas escolas particulares de todo mundo, né? Tem muitas escolas que estão trabalhando funções executivas com as crianças, né? Ajudando que essas tomem as melhores decisões, ajudando elas a fazerem escolhas, né? Então, isso é muito rico. E vou usar uma palavra feia, é o câncer da nossa atualidade, né? Nós temos adultos, nós temos muitas pessoas jovens que não sabem fazer escolhas, sofrem por isso, não conseguem se adaptar a situações novas, não tem repertório para isso e, consequentemente, são pessoas que têm uma dificuldade, um entroncamento de seguir em situações simples, né? Como, por exemplo, flexibilidade, né? Capacidade de tolerância, né? Que tem sido aí o grande mal do nosso, né? Do nosso momento aí que a gente tem vivido, né? Então, é uma função super importante. Como que ela vai aparecer para nós lá na clínica ou na instituição que a gente trabalha, né? Vamos dar um exemplo físico, né? Da clínica, por exemplo. Você é neuropsicopedagogo, já está atuando, chega lá uma situação de uma adolescente para você, ou de uma criança, ou até mesmo um adulto, dizendo para você, olha, eu não consigo eu não consigo me organizar, eu não estou conseguindo, né, ser uma adolescente, uma mãe dizendo, olha, ele não faz a tarefa, ele não lembra o dia das provas, ele não consegue, tem trabalho para fazer, ele não vai. Aí me orientaram a procurar uma ajuda. Bom, vocês vão ver que as funções executivas, elas vão estar na base, né, da maioria dos problemas que chegarem. Seja um menino com uma menina com TDAH ou com uma doença, um transtorno, por exemplo, né? Vocês vão ver que todas essas áreas a gente vai necessitar ter essa área bem trabalhada na gente, porque é ela que vai me ajudar a voltar a ser aquilo que eu era, porque pode ser que eu não volte, mas eu qual o limite? Qual é o lugar mais próximo desse normal que eu posso voltar? Como eu posso viver com mais qualidade de vida? Então, como eu posso me adaptar?
Como eu posso me planejar? Como eu vou me organizar? Quais são as estruturas? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para atingir aquele objetivo fim? Funções executivas, tá? Isso na sala de aula, por exemplo, a gente trabalha com perícia, por exemplo, para concurso. Você vai lá executar um teste psicológico, você vai precisar das funções executivas funcionando joinha. Eu vou passar as instruções para você executar aquele teste, todo mundo vai receber essa informação igual. Mas quais são as estratégias que eu vou adotar para executar aquele teste, segundo aquelas informações que eu, memória de trabalho, né, recebi e vou precisar pôr à prova? Funções executivas, né? Vou subir de cargo numa empresa, vou passar por um processo admissional, vou fazer o Enem, vou fazer o vestibular. Idoso, por exemplo, que já está lá em declínio da sua capacidade neuronal, né? Tem plasticidade aí para eles? Tem também. Como que a gente vai utilizar isso nessa fase? Né? De que forma que ele vai organizar a sua vida cotidiana? Porque as funções executivas, elas nos ajudam a organizar a nossa vida cotidiana, que seja estudar, seja cuidar do nosso corpo, seja as atividades do nosso cotidiano da casa, cuidar do filho, enfim. Funções executivas nós vamos usar para tudo. Então, é muito importante a gente saber, então, se aquele sujeito ele está adaptado ou desadaptado. Tem horas que a gente está adaptado, tem horas que a gente está menos adaptado. Isso acontece com todo mundo. Mas quais ferramentas a gente vai poder utilizar e como que a gente observa se essa área está um pouco deficitária na nossa vida? Se eu tenho essa dificuldade adaptativa. Por exemplo, crianças muito teimosas, você dá uma orientação para ele ou para uma adolescente, olha, tá muito frio, tá ventando, você precisa pôr a touca. E é uma instrução simples que ele recebeu, mas ele tem dificuldade de ouvir aquela informação e conectar isso à realidade, né? Por exemplo, o adolescente, a gente fala que ele vive uma certa psicose por um tempo, né? Ele tem ali um momento de muita novidade, né? De muito interesse por novidades, então toda a sua parte neuronal sensitiva está absorvendo, ele quer viver novas sensações, novas emoções, então ele está muito mais propenso a esquecimentos, a sua atenção fica um pouco fragilizada e a capacidade de organização dele também. Então, um neuropsicopedagogo pode ajudar ele a passar por essa fase melhor, com menos dano. Vai depender muito de adolescente para adolescente, tá? Cada um, de acordo com o seu repertório, vai passar com maior ou menor dano por essa fase. Mas todos nós já fomos adolescentes e a gente sabe como que é, né? Nosso interesse de conhecer coisas novas e tudo mais. E se for um idoso em declínio, quanto mais estimulado esse idoso foi ao longo da vida, né, e ele ainda pode continuar sendo estimulado por um neuropsicopedagogo, com ferramentas, com instrumentos, né, que a gente tem instrumentos simples ou instrumentos pré-selecionados, que a gente pode trabalhar de acordo com a necessidade aí de cada um. Bom, o que são problemas nessas áreas, né? Como que a gente pode elencar problemas na área das funções executivas? A gente pode chamar isso de transtornos executivos ou alguns problemas executivos nessas funções, né? E também a gente pode passar por algumas situações, a exemplo da memória de trabalho, que eu acho que eu nem falei, que pode ser uma lesão, né? Posso ter sofrido um acidente, pode prejudicar essa área, né? Então, que pode me dificultar a executar a tarefa simples. Por exemplo, quem tem uma síndrome como a de Down, por exemplo, ou algum outro tipo de síndrome, que é uma sequência de situações, ou de comorbidades, ou de problemas acompanhados daquela síndrome, então não é só um problema lá no cromossomo, né, tal, que é o problema da síndrome de Down. Não é só esse a questão. Isso em si é um ponto. Mas as pessoas com síndrome de Down têm uma série de outros problemas. Eles podem ter problemas cardíacos, eles podem ter problemas na fala, tem a questão cognitiva, né? Uns mais preservados, outros não. Então, olha um montão de coisa. Neuropsicopedagogo pode atuar com pessoas com síndrome de Down? Não só pode, deve.
né? Podem atuar com autistas, né? Nos seus mais diversos espectros? Sim. Funções executivas? Sim. Como? Ajudando que essas pessoas se adaptem com ferramentas, com instrumentos, com formas de fazer você enfrentar situações do dia a dia, gente. Como pegar ônibus sozinho, como ter mais autonomia, né? E a gente tem infinitas coisas que a gente pode fazer aí, tá? Então, ó, passei por algum tipo de lesão, ou tem uma doença degenerativa, ou algum transtorno, alguma síndrome, pode afetar funções executivas, né? Mas também eu posso não ter passado por nenhum trauma, nem nada, mas eu posso ter, por exemplo, uma descalculia, né? Uma descalculia ou uma dislexia pode atrapalhar memória de trabalho, pode atrapalhar funções executivas, né? Ou, de novo, no TDAH, se eu tenho dificuldade de absorver com atenção, né, o mundo que me rodeia e as informações que chegam, eu também vou ter dificuldade de processar isso e devolver isso para o mundo de uma forma organizada, tá? Quais ferramentas que a gente pode trabalhar preventivamente, ostensivamente, com a questão das memórias executivas, tá? A gente pode usar as mesmas da memória de trabalho que eu falei, caça-palavras, sudoku, estímulos, palavras novas, uma aprendizagem de um novo idioma, e fazer um trajeto de uma maneira diferente, né? Vou fazer uma viagem, de que modo que eu posso utilizar isso, né? Hoje com o celular, gente, a gente parou de trabalhar os músculos, né? Com as ferramentas digitais, a gente está deixando os nossos músculos, né? A neuroplasticidade mais preguiçosa, porque a gente só aperta lá e ele dá um trajeto para a gente, dá trocentas rotas, dá todos os números de telefone que a gente precisa, traz todas as informações. Então, busque outras ferramentas, ler um livro, né? Você é religioso, né? Procura decorar algum salmo, né? As sequências dos livros, né? Olha, tem muita coisa que a gente pode. Isso tudo vai ficando guardadinho quando eu preciso, né? Eu vou me organizar. Uma outra coisa também, gente, é o próprio feedback que as pessoas dão. Então, se a pessoa chegou até a clínica, eu vou saber o tanto quão organizada ela está e quão organizada ela não está. E o fato desse desajuste pode indicar todos esses probleminhas aí. Então, o que eu vou fazer na minha anamnese inicial? História de vida. História de vida vai basear todas as minhas avaliações, tá? Como que essa família está organizada, como que se ela tem ou não privação, né? Tudo que eu posso saber, como que foi o parto, né? Enfim, se tem doença pregressa, tudo isso a gente vai ter que saber. Por quê? As funções executivas, gente, ela está ligada muito ao meio. Então, a forma com que a gente foi educado, a forma com que deixaram com que a gente fizesse as nossas escolhas ou escolheram para nós, né? Se isso foi passado de uma forma afetiva ou de uma forma muito coercitiva, né? E olha como isso tem a ver com a gente também, educador, porque nós também transmitimos, né, elementos para trabalhar a memória executiva, para trabalhar funções executivas, tá? Então, o educador que é mais negativo, mais castrativo, no sentido, olha, por isso que vocês não aprendem. Isso tudo atrapalha funções executivas, tá? Então, como essa família está organizada, quem são esses pais, se são afetivos, se são tranquilos, se são estimuladores ou não são, né? E aí, colhendo todas essas informações, você, lá na clínica ou na instituição onde você vai atuar, vai verificar, né, quais áreas dessas estão deficitárias. Se você estiver no CCI de idoso, por exemplo, não é? Que são esses espaços para a gente trabalhar convivência e vivências de idosos, ou numa convivência para adolescentes, num espaço maior, ou numa escola, ou numa clínica, você pode aplicar algumas ferramentas, como, por exemplo, se você for atender isolado, um jogo, para ver se essa pessoa usa estratégia, se ela se organiza para realizar as tarefas. E aí você vai anotando. Aí você vê as áreas que estão deficitárias ali e começa a trabalhá-las pontualmente. Vê se essa pessoa reconhece essas áreas, né? Igual a gente falou lá na memória de trabalho, aquelas dinâmicas.
Então, para ele procurar o objeto lá na sala, ele vai precisar da memória de trabalho. Mas a forma que ele vai encontrar funções executivas. Se ele vai adotar uma estratégia, se ele vai tipo ver mais ou menos, ele vai contar mais ou menos, tentar imaginar quantos metros tem de uma distância para outra. Se ele se irrita, né, por não conseguir, então ele tem aí uma intolerância, uma inflexibilidade, a flexibilidade para a tolerância para o erro. Enfim, gente, olha quanta coisa tem para a gente trabalhar e atuar nas funções executivas, né? Então, mesmo que eu tiver passado por um processo, uma lesão, um acidente, papapá, enfim, alguma coisa que prejudicou isso, ou tiver dislexia, descalculia, TDAH, as ferramentas que eu vou elencar para trabalhar isso, né, se for no setting clínico, você vai elencar a partir das dificuldades que você reconhecer, tá? Então, é muito importante, gente, a gente estar lendo, sempre tem novidades sobre esses temas, né? As escolas, os novos coachings só trabalham com funções executivas, são a base de ferramenta deles. A neurolinguística está trabalhando aí com ferramentas aí voltadas às funções executivas, por quê? Porque você trabalha áreas do cérebro que são positivas. Então, aquelas pessoas mais negativas, mais desesperançadas, que têm uma dificuldade de leitura de mundo, né, que são mais, né, cabestradas, se é que existe essa palavra, né? Gente, dificuldade nas funções executivas. E isso atrapalha a gente viver, né? Viver. Então é muito importante a gente reconhecer primeiro na gente, faz um teste aí com você, vê como é que você tá, se você tá adaptativo, se você tá uma pessoa mais motivada. Funções executivas bem trabalhadas são pessoas mais alegres, pessoas com mais esperança, pessoas mais positivas, né? Verifica como que você tá também, começa aí com você, depois observe as pessoas que estão do seu redor, a sua casa, seu marido, seus filhos, seus amigos, seu namorado, sua namorada, né? Treina, né? Eu vou ver se eu consigo algumas ferramentas para postar aí para vocês, só para a gente observar e vocês poderem se autoavaliar, né? Tem muitas ferramentas que são privativas do psicólogo, tem algumas ferramentas que são médicas, né? E essas áreas são áreas que elas vão compor o diagnóstico quando a gente for começar a atuar nessa área. E mesmo que a gente não vai atuar, gente, isso ajuda a gente a perceber o sujeito que está à nossa volta e, enquanto profissional, potencializar esse sujeito para que ele viva da melhor forma que ele puder, sem rotular. Nem todo mundo vai ter o mesmo tipo de alcance, nem todo mundo vai chegar nos mesmos lugares, mas todo sujeito tem potencialidade de aprender e tem áreas para serem melhoradas. Eu tenho, você também tem, e aqueles que estão sujeitos a nós também têm. Então, de que forma que eu vou poder potencializar isso? Observando tudo isso que a gente já comentou, história de vida, né? Toda a parte biológica desse sujeito, como que está composta a família onde ela mora, as privações que essa pessoa já teve, né? Tem estudos que falam que pessoas que vivem, que são muito pobres, por exemplo, têm bastante dificuldade nas funções executivas, porque ela precisa de muito repertório, né, para enfrentar as suas situações do dia a dia. Então, o manejo delas são muito pontuais. São manejos para tolerar a fome, manejo para tolerar o frio. Então, quando você tem todas essas situações, né, preservadas, você pode utilizar esses manejos para outras coisas. Então, olhe com cuidado a pessoa que está aí na sua volta, se ela tem, de onde ela veio, né? Isso vai te ajudar a tolerar um pouco mais as dificuldades que essa pessoa tem e vai poder apostar nela com manejo, ferramentas, incentivos, para que ela possa melhorar as suas potencialidades. É isso, gente. Um abraço e até mais, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau!